Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Pasto do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva. Então não saiam daí. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus. E é sempre uma alegria estar juntamente com vocês que nos acompanham aí de todo o Vale do Paraíba, você também que me acompanha pela internet de qualquer parte do Brasil ou do mundo. É sempre uma alegria estar juntamente com vocês. E nós estamos dando seguimento aqui à nossa série de exposições aqui no nosso programa, na Carta de Paulo aos Romanos, e hoje nós iremos tratar do tema Abraão, o primeiro exemplo de Paulo sobre a justificação pela fé. Então, hoje nós vamos entrar especificamente no capítulo 4 da nossa exposição aqui. Então não saiam daí, nós vamos ouvir primeiro os nossos patrocinadores e logo em seguida vamos dar aqui seguimento a essa série de exposições. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui aproveitar também, e você aí que me acompanha pelo YouTube, quero convidar você a se inscrever aqui no canal Palavra Viva. Também aqui na descrição desse vídeo está o link para você se inscrever no meu canal, o canal Miqueias Alves, que essa semana ainda eu estarei aí postando um vídeo aí falando sobre a preciosidade do tempo. Então quero que você se inscreva aí no canal, ative o sininho para que você receba a notificação quando o vídeo for lançado. Mas vamos partir aqui para a exposição da Palavra de Deus, e nós estamos dando seguimento à nossa série hoje, iniciando aqui
a exposição do capítulo 4 de Romanos. Nós já temos aqui, por várias semanas, feito a exposição da carta de Paulo aos Romanos, buscado entender o seu significado, aquilo que Paulo queria comunicar aos crentes que estavam em Roma, e nós estamos fazendo essa série examinando aquilo que Paulo estava dizendo e trazendo as aplicações e o entendimento para os nossos dias, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual e ela tem a mesma aplicabilidade para nós nesses dias. A palavra de Deus é como o jornal hoje. Você pode abrir a sua Bíblia e ligar a televisão e você vê que aquilo que Deus disse em sua palavra tem a mesma aplicação para os dias atuais. A mesma aplicação. O homem é o mesmo. E o problema do homem é o mesmo, é o pecado. E a única solução para o homem é a mesma, é Cristo. Por isso que a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela é atemporal. Todas as épocas, até que Cristo venha, ela será útil para a instrução, para o entendimento para nós. Por isso que nós pregamos e enfatizamos muito a respeito da palavra de Deus. Romanos capítulo 4, texto de hoje, em que nós vamos tratar aí do tema Abraão, o primeiro exemplo de Paulo sobre a justificação pela fé. Romanos 4, a partir do 1 até o verso 5, que diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Eu ainda quero ler essa mesma passagem na tradução da Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, que possui uma linguagem mais atualizada e de fácil entendimento para nós. Romanos capítulo 4, verso 1 diz: Então, o que podemos dizer do nosso antepassado Abraão? Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas obras que Deus o aceitou? Se assim fosse, então ele teria alguma coisa que se orgulhar, mas o ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus e foi por isso que Deus riscou os seus pecados e declarou sem culpa. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como direito. No entanto, para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé faz que ele seja aceito por Deus. Então, vamos pensar aqui nessa passagem de hoje. O que acontece? Nós já tratamos aqui capítulo 3, verso 21 de Romanos. Paulo deu início ao tema da justificação pela fé, que nós aqui observamos nesses dias que precederam. E no capítulo 4 ele dá seguimento ao tema da justificação pela fé, e ele aqui usa-se de alguns exemplos. Abraão, depois ele vai usar o exemplo de Davi e até mesmo de alguns acontecimentos ao longo da própria história do povo de Israel. Porque ele está falando sobre o tema da justificação pela fé, que é o ato de Deus declarar o homem pecador injusto, não pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo, feita por nós lá na cruz do Calvário. E
para os judeus que estão lá na igreja de Roma, ouvindo a leitura dessa carta, parece ser muito estranho o que Paulo está dizendo. Para alguns, falar de salvação pela fé, de salvação para todos, seja judeus ou gentios, era algo muito esquisito. Era algo que causava um certo incômodo nos seus ouvintes, seus leitores. E Paulo ele está descrevendo, tratando profundamente desse assunto e mostrando que desde o Antigo Testamento o tema da justificação pela fé está em voga. Desde o Antigo Testamento sempre a salvação foi pela graça mediante a fé. Em momento algum da história o ser humano por si só teria condições de se auto-justificar pelas suas boas obras, por uma questão chamada pecado. A queda do homem impossibilitou isso. O homem se tornou escravo do seu pecado. Então Paulo ele havia concluído, e ontem nós falamos aqui sobre a questão da ostentação, que não há ostentação diante de Deus, não há vantagem, não há orgulho. A salvação é uma obra exclusivamente de Deus ao pecador, os méritos são de Deus, a glória de Deus não é do homem. Ele, seguindo esse raciocínio, ele levanta um exemplo lá do Antigo Testamento. Ele olha para o retrovisor e começa a mostrar para os seus ouvintes, para os seus leitores, que o que ele está falando está imbricado na história do povo de Israel, do povo judeu. E ele começa a dizer lá no verso de número 1: Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? E aí você tem que ter em mente aqui que essa pergunta surge daquilo que ele diz anteriormente. Porque do verso 27 diz, do capítulo 3: Onde está logo a jactância, o orgulho? A vaidade é excluída. Por qual lei? A das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Aí o verso 4, verso 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Alcançado o quê? A salvação. Aí ele diz o verso 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Aí aqui está um ponto importante. Os rabinos dos dias do apóstolo Paulo se pautavam em alguns textos do Antigo Testamento, de Gênesis 26, por exemplo, em que falam da vida de piedade de Abraão e de ele ter obedecido a Deus e a sua vontade. E muitos se utilizavam desses versículos, desses textos da biografia de Abraão, para querer dizer que ele foi salvo pelas suas obras. Que ele foi justificado pelas suas obras, pela sua obediência à lei do Senhor, mesmo que a lei veio 400 anos depois dele. Porque lembrando que antes da lei de Moisés, o povo obedeceu à vontade de Deus pela revelação da consciência. Revelação de Deus na consciência deles e na própria história deles. A lei ainda não havia vindo como uma aliança oficial, pautada em bênçãos e maldições para toda uma nação. Isso vai vir só no tempo de Moisés, 400 anos depois, mais na verdade de 400 anos depois de Abraão. Agora, o que acontece? Esses rabinos se pautavam nesses versículos, nesses textos relacionados à biografia de Abraão e diziam, não, Abraão foi justificado pelas obras. E Paulo vem aqui dizer o contrário, ele vem dizer o seguinte, nananina não. Abraão, nosso pai,
nosso ancestral, o grande patriarca Abraão, ele foi o primeiro a ser justificado pela fé. Nós somos uma nação, um povo escolhido, um povo que recebeu uma promessa a partir de Abraão, que recebeu a lei, que recebeu todas essas coisas, porque antes Deus foi gracioso em salvar Abraão pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, e ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. E aí eu quero que você observe comigo aí o verso 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão foi declarado justo pela fé, que é o texto de Gênesis capítulo de número 15. Que é o texto de Gênesis capítulo de número 15. E vale lembrar aqui que quando você lê Gênesis 11, que começa a história de Abraão, da sua descendência, até o capítulo de número 15, Abraão está andando pela fé, vivendo pela fé e etc. Passaram-se anos, muitos e muitos anos. Só em Gênesis capítulo 15 que Abraão tem uma crise de fé. Só em Gênesis capítulo 15 que Abraão questiona Deus. Até aquele momento da história, anos esperando a promessa se concretizar. Ele não questiona Deus. Ele está caminhando, seguindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, sem questionar a Deus, sem dar um pio. Mas ele está vendo a sua mulher envelhecer, ele está envelhecendo. Ele está vendo tudo que está acontecendo e pensa, e agora? E a promessa que Deus me fez? O que vai ser? Sendo que eu só tenho na minha casa aqui o Damasceno Eliezer. Ele vai ser meu herdeiro, ele vai ser quem Deus vai fazer a promessa se concretizar, porque eu só tenho ele aqui. E aí Deus vai se apresentar para Abraão, reforçar a promessa que ele havia feito, fala assim: Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas do céu, olha para a quantidade de grãos que há na areia, vai ser assim o tamanho da sua descendência. E ele crê, capítulo 15, verso 6, ele diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Ou seja, Abraão, o grande patriarca, pai espiritual e biológico da nação de Israel, foi justificado pela fé e não pelas obras. E tem muita gente que tem complicação de entender isto. Tem dificuldade de compreender isso. Porque acham que a fé e as obras estão em oposição. E não estão. Paulo tratou da questão da salvação pela graça mediante a fé lá em Tiago. Tiago, que foi pastor da igreja de Jerusalém, ele tratou do tema das obras. E ele diz que fé sem obras é morta. Mas em que sentido ele está dizendo isso? Ele está dizendo que para a salvação, graça e fé. Prova da salvação, obras. Nós somos alcançados pela graça, mediante a fé, não tinha jeito, é o único meio de haver salvação é isso. A partir daí nós conseguimos produzir obras, frutos dignos de arrependimento, viver em santidade. Por isso que fé sem obras é morta. Eu não posso dizer que eu creio em Jesus e nego a sua palavra. Creio em Jesus e nego o seu evangelho. Creio em Jesus e não sou imitador de Cristo. Fé e obras caminham de mãos dadas. Uma autentica a outra. Uma coisa está interligada à outra. É o que Paulo está aqui dizendo. Abraão foi justificado pelo quê? Pelas obras? Não, foi justificado pela fé. De modo que ele dá um exemplo aqui muito interessante, quando ele diz, verso 4, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida.
Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Então veja bem, ele usa um termo aqui muito interessante, porque a ideia de imputar, a ideia de pagamento aqui, de uma justiça imputada, tem a ver com essa questão do mercado financeiro. E ele usa um exemplo muito simples aqui para explicar a justificação pela fé. Que de fato é isso? Ele pega o exemplo aqui do trabalhador. O trabalhador vai lá, trabalha 30 dias no mês, sua camisa. No final dos 30 dias, o salário não é presente, o salário é dívida. O salário é dívida. O seu chefe está em dívida com o seu funcionário. Por quê? Porque ele vendeu o seu tempo, sua mão de obra, seu esforço, seu trabalho, e ele quer receber o quê? O seu benefício. O benefício é a dívida, o salário. O que Paulo está dizendo aqui? A justificação pela fé é o cara que recebe o salário sem ter trabalhado. E isso não é dívida, é dádiva, é presente. O cara não trabalhou por 30 dias. Ele não suou a camisa. Ele não fez nada. Mas no final dos 30 dias, alguém foi lá e fez um depósito na conta dele. Alguém foi lá e imputou a ele algo que ele não fez. O que é isso? Isso é justificação pela fé. Aqui está a linha que se traça, que se diferencia salvação pela fé e salvação pelas obras. A salvação pelas obras é alguém tentando receber uma dádiva que não seria dádiva, seria dívida. Mas aí entra aquela questão, é impossível a salvação pelas obras. Nós somos falhos, nós somos pecadores, não temos condições de satisfazer a justiça de Deus. Não temos conta de ser perdoados por Deus, a não ser pelo sangue de Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho diz o seguinte: você é um pecador, você não é digno, você merece ir para o inferno, mas é o seguinte, eu quero salvar você. E como que eu vou salvar você? Eu vou pagar a dívida que existe entre você e Deus. Eu vou imputar as obras de Cristo, a justiça de Cristo, a santidade de Cristo a você, para que você possa ser digno de salvação. Quer dizer, não há méritos humanos. A glória é sempre voltada para Deus. É o que Paulo está dizendo aqui aos judeus que estão na igreja de Roma. Ele está dizendo o seguinte: meus amigos, o nosso ancestral Abraão, o pai da fé, ele foi justificado pela fé. Que dirá eu? Que dirá você? Que dirá toda a humanidade? Ele não poderia fazer nada para se auto-justificar. Foi graça de Deus, foi misericórdia de Deus, foi favor de Deus. Deus se revelou a ele creu. Isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi declarado justo diante de Deus. Pense em mim, pense em você. Se nós fizéssemos um rápido diagnóstico da nossa biografia de vida, quantos pecados, quantos erros, quantas falhas. E Deus ainda assim olha para mim, olha para você e diz: eu vou salvar você, eu vou fazer uma obra na sua vida, eu vou apagar o seu passado, eu vou quitar a dívida que você tem para comigo, pelo sangue do meu filho, eu quero você no céu. Isso é o Evangelho. A justificação pela fé é essa graça de Deus, essa bondade de Deus para com os pecadores. A salvação é pela graça mediante a fé. Abraão é nosso maior exemplo, um camarada lá na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, onde se sacrificava crianças. O pai de Abraão, Tera, a tradição diz que ele era um fabricante de ídolos, idólatra. Uma família numa cidade problemática.
de profunda idolatria, Deus chega para Abraão e diz: eu quero fazer de você uma grande nação, eu quero trazer a partir de vocês o Messias. E aqui há um contraste: Abraão creu no Messias que viria, no Cristo que viria. A fé dele estava pautada lá na frente, no que iria acontecer. E nossa fé está pautada no que aconteceu, no Cristo que veio. Mas tudo converge em quem? Em Jesus, em Cristo. Na obra de Cristo para a minha e a sua salvação. Que você entenda isso hoje. Renda-se aos pés de Jesus. Não é pelas suas forças, não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo. Pela obra de Cristo. Renda-se a Jesus. Hoje é dia de salvação para a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite. Entender mais um pouco sobre esse assunto tão importante que é a justificação pela fé. Deus abençoe vocês e até amanhã. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!